Fala, meus arretados, tudo bem com vocês? Acabou agora o São Paulo, com esse time ridículo, é eliminado da Sul-Americana pela LDU. Vence o jogo por 1-0, mas é eliminado da competição, então acaba que não adianta de nada. Então vamos falar aqui sobre essa decepção. Para mim, eu já começo falando, pessoal, direto ao assunto. Entra para aquela galeria dos vexames do São Paulo, né, das humilhações que esse time vem passando aí nesses últimos anos. Para mim, isso daí também entra comum. Se a gente for contar aqui, né, a gente tem Taleres, a gente tem Mirassol, o próprio São Bernardo, o jogo do América Mineiro nesse final de semana, para mim, foi também ridículo, foi de entrar na galeria de jogos vergonhosos. E o São Paulo, né, não consegue passar na Sul-Americana. A gente vai falar isso. Antes de tudo, né, como sempre, eu agradeço você estar aqui, né, seja aquele que sempre está aqui acompanhando o canal, seja aquele novo. E de cara, como de costume, a gente começa fazendo uma análise do São Paulo. Bem, o São Paulo não faz uma partida boa, não tem como eu dizer que o São Paulo faz uma partida boa. Até porque, como eu falei aqui, isso entra para a galeria dos vexames, das vergonhas, né, da grande, né, grande galeria que o São Paulo começa a colecionar há um tempo atrás, já coleciona de jogos ridículos. Porque você enfrenta o LDU, que não tem nenhuma força fora da altitude, né, é campeão da Libertadores, já foi campeão também da Sul-Americana, mas não tem nenhuma força longe da altitude. E São Paulo com um a mais praticamente no segundo tempo e não consegue botar as bolas para a rede em várias oportunidades que teve. Então não é uma partida boa, né? São Paulo não joga bem, como não vem jogando bem nas últimas partidas, o que é uma coisa preocupante para a Copa do Brasil, mas a verdade é essa. Então, para você entender um pouco, a gente sempre mostra aqui a escalação e vamos falar da escalação. Então, sobre a escalação, eu vou deixar aqui em cima, né, uma escalação que, na minha opinião, e eu acho que tem muito na conta aí do Dorival, por mais que assim eu tenha que tirar o peso dele, porque os jogadores perderam gols incríveis, né, principalmente o Caleri, mas eu não sei porque o Dorival não entrou com o Rato. O Rato, para mim, é um cara fundamental por causa da bola parada, é um cara diferenciado. Quando eu vi que o Rato ia jogar contra o América Mineiro, eu disse, pô, o Dorival tá com intenção de entrar com o Luciano. O Luciano mostrou, como eu já falei em alguns vídeos aqui, mostra que mesmo com os reforços tem condição de ser titular, só que hoje não fez uma partida boa e o Dorival demorou muito, né, a mexer. Para mim, sendo bem sincero, eu já tinha entrado com um volante. Não adianta você entrar com o Alisson, que não é o volante, que está improvisado, que ainda joga muito bem, está jogando até bem, mas precisando do resultado e na dificuldade que o São Paulo estava. Eu já tinha mudado ali, sei lá, uns 20, 30 minutos do primeiro tempo. Então, para mim, o Dorival já começa equivocado aqui. O resto da escalação é que você já sabe, mesmo com o Beraldo, São Paulo tendo qualidade, né? Ele entra com todo o time, mas não funciona. E para você entender esse não funcionamento, vamos falar um pouco, né, sobre a análise da partida. Então, em termos de partida, é aquela máxima que a gente tem. Na verdade, eu começo falando, ao invés de... A partida ela é muito resumida a isso. O São Paulo fica com a bola, o São Paulo não tem criatividade, o São Paulo não consegue botar essa bola dentro da rede. Quando o São Paulo tem chance, né, seja o primeiro tempo ou o segundo, que foi muito igual, geralmente eu divido aqui como são esses primeiro e segundo tempo, só que dessa vez eu não vou dividir porque o São Paulo teve essa dinâmica. Fica com a bola, não consegue criar, e quando consegue, como teve um lance lá, que a bola foi cruzada, o Caleri é só encostar a bola, e o Caleri mais uma vez, como a gente já falou 1000 vezes, não é decisivo. É um cara que não é decisivo. Então, eu acho assim, o Caleri é um dos melhores jogadores que o São Paulo tem. Ponto. Só que um dos melhores jogadores do São Paulo tem, não é decisivo. Isso mostra muito da qualidade do que tem esse time. E aí eu venho falar uma coisa que eu já venho analisando em alguns jogos. Infelizmente, pessoal, a chegada do Lucas, a chegada do Rames, né, eu até falei isso aqui, bota o São Paulo em outro patamar desde que esses caras queiram jogar. E o Lucas veio mostrando que é um cara super decisivo, eu falei isso aqui, Copa do Brasil principalmente, e em outros jogos, e no próprio LDU. Se o Lucas não faz aquele gol fora, o São Paulo já entrava hoje eliminado. Mas também traz um efeito, né, reverso, que eu vejo.
que é assim, a gente esquece que o São Paulo é um time limitadíssimo. Então, se você bota jogadores para marcar o Lucas, ou se o Lucas não está numa noite inspirada, como foi o caso de hoje, eu acho que hoje juntou ambas as coisas, né? Nem o Lucas estava inspirado em uma marcação forte, o São Paulo volta a ser aquele São Paulo pragmático, né? Que não consegue criar jogadas, que não consegue finalizar, não consegue botar a bola para o fundo da rede. É isso. A gente viu diversas finalizações do Luciano para fora, a gente viu chances claras do Caleri para fora, e a gente viu jogadores que estão apagados, que não apareceram. O caso do Rodrigo Nestor, Pablo Maia também desaparecido. Não sei o que é porque o Gabriel Neves ficou no banco de início. É claro que não é um jogador decisivo, né? Só pontuando aqui. E aí a gente tem que também tirar um peso do Dorival. Não adianta o cara fazer um esquema, não adianta o cara pensar no que pode ocorrer ali e aquilo ocorrer e os caras não botar a bola para dentro. Essa é a grande verdade. Eu vou ser sincero a vocês que hoje logo pela manhã. Eu tava assistindo aquele jogo, vou ver se eu encontro o link aí, de botar o jogo do título mundial de São Paulo, né, que teve aquele gol do Miller, que ele meio que sem querer. Mas tirando esse gol, se você vê a jogada dos caras de São Paulo, são caras que têm qualidade, são caras que sabiam o que fazer com a bola no pé. Coisa que a gente tem muitos jogadores do São Paulo que não conseguem fazer isso, né? Então, de muita tentativa, ainda dá para, se vamos dizer assim, eximar, né, dessa ruindade, desse desastre. O Arboleda, que faz o gol de cabeça, que assim, o São Paulo com um jogador a mais, com mais de 45 minutos, só consegue fazer um gol na fraquíssima LDU de cabeça, e aí o jogo vai para os pênaltis. Nos pênaltis, o Rames Rodrigues, né, bate mal na bola, isola, que também, né, a gente tem que criticar, né, é um jogador que está fora de forma, enfim, vai entrar em forma, tem que olhar tudo isso, mas eu acho também que já deveria estar numa condição melhor. E aí, na hora decisiva, um cara que vem para o São Paulo, que não vem ganhando um pouco, que vem para decidir, ele erra e aí mostra, né, talvez, vamos dizer, esses últimos 11 anos, né, é um reflexo desses últimos 11 anos do São Paulo, que chega em decisões e não consegue competir. E nesse caso, até com jogadores, né, de nível que a gente considera um nível maior. E aí o LDU, com toda a competência, consegue converter os pênaltis e o São Paulo está eliminado. Então, beleza? Então é isso que eu tinha para falar. A grande questão que me passa pela cabeça, pessoal, primeiro que eu quero falar assim, de análise final falamos de técnico, né? Falamos de jogadores. Para mim, trocou técnico, né? Vem o Dorival, um técnico que assim, é nítido que ele é melhor que o Rogério Ceni. Chegou jogadores decisivos. Só que se você analisar, que é uma coisa interessante, o São Paulo faz uma campanha pior do que o ano passado, onde muitos aqui criticaram que o problema era o Rogério Ceni, como ainda hoje o pessoal, né, quando se fala em Rogério Ceni, o pessoal ainda acha ruim, porque pelo menos no time de Rogério Ceni chegou na semifinal da Copa do Brasil e chegou na final da Sul-Americana. Hoje a gente parou, não chegou nem na semifinal da Sul-Americana, que é um torneio extremamente fraco, né, e estamos aí na final. E eu vou ser sincero a você, sou torcedor de São Paulo, né, vou fanático, tô na expectativa de acompanhar uma final, vou fazer de tudo para essa final de São Paulo, mas vamos ser sinceros, se o São Paulo joga o que joga fora de casa com o Flamengo na decisão da Copa do Brasil, o São Paulo vai levar uma sapecada lá, né, e quando chegar aqui no Morumbi não consegue reverter. Eu falei em outros vídeos, você que me acompanha, dizendo que assim, o São Paulo, até quando o São Paulo ia jogar mal para tentar decidir em casa, né, poderia até passar da LDU, mas tinha que ficar esperto. E a gente nem conseguiu passar da LDU, porque a eliminação já veio agora de forma vergonhosa. Mais uma vez eu repito aqui, né, você que acompanha, que fica até o final do vídeo, para mim entra na galeria dos vexames, da vergonha que o São Paulo vem fazendo nos últimos anos. Beleza? Então é isso que eu tinha para falar para vocês, não tem muito o que falar, pela indignação que estou aqui, né, enfim. Então é isso, se você gostou do vídeo, compartilha, comente. Eu acho que é bom a gente trazer essa visão aqui de torcedor para vocês, né? Então eu agradeço sempre que você esteja aqui e desejo uma ótima noite para todos os São Paulinos. Talvez essa noite não vai ser tão boa para os São Paulinos, né? Mas para os outros torcedores de outros clubes que acompanham o canal, beleza? Então fiquem com Deus e uma ótima noite.